Jamais. Jamais, né? Então, segunda causa é sensorial, que, cara, é bizarro. Terceira causa é motor oral. Criança, por exemplo, não faz lateralização, enfim, não sabe mastigar direito. E a quarta causa é comportamental. Então, eu tenho essas 4 possibilidades, e que, obviamente, eu posso ter criança que tem tudo, eu posso ter criança que só tem um, né? Enfim. E aí, para cada uma dessas causas, a gente vai precisar de uma ajuda ali, né? Eu vou precisar ou de um gastropediatra, eu vou precisar de um psicólogo, eu vou precisar de um terapeuta ocupacional, eu vou precisar de um fonoaudiólogo. E o nosso objetivo ali é ressignificar o ato de comer. Então, assim, normalmente as minhas crianças que chegam com características comportamentais, elas passaram por algum episódio. Os alérgicos têm muita característica comportamental. Cara, o garoto comia e vomitava em jato. Gente, ele engasgou, ele teve uma diarreia absurda, ele teve uma distensão abdominal absurda, ele teve um episódio de fecaloma. Ele associa aquilo à comida. Claro. Então, assim, eu tenho muitos, a grande maioria dos pacientes com causa comportamental são pacientes que tiveram algum episódio traumático com alimentação. E esses profissionais que você falou que estão envolvidos, né? Então você falou pediatra, obviamente, gastropediatra. Quem mais que você julga na hora que precisa também do acompanhamento desse outro profissional? Que, em geral, quem é que faz parte dessa equipe multidisciplinar? Tá. É um gastropediatra, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo e um psicólogo. No mínimo. Hoje essa é a minha Psiquiatra, rede. não? Não é porque eu não eu ainda, na verdade, eu até tenho, né, uma psiquiatra que inclusive você que me deu o nome dela, mas eu, na verdade, encaminho, mas eu encaminho bem menos, porque muitas das vezes o comportamento eu consigo resolver com a psicóloga, ou quando eu encaminho para a psicóloga acaba vendo necessidade de encaminhar para o psiquiatra. Ela que encaminha, entendi. Na grande maioria das vezes é isso que acontece. Uma situação ou outra em que eu, na verdade, eu acabo tendo também, dentro dessa minha rede, né? Neuropediatra, porque o diagnóstico de autismo, ele normalmente é dado por neuropediatra. Então, eu acabo tendo na minha rede também algumas pessoas, porque às vezes uma criança chega até mim, mais uma vez, o diagnóstico não é nosso, né? Então, assim, a criança chega para mim com todas as características, até porque, assim, né, eu já atendi muitos, então eu consigo, né, olhar e falar, cara, a chance de ser imensa. Lembrando que o diagnóstico do autismo ele é clínico, ele não tem um exame laboratorial para definir isso, nenhuma imagem. Sim. Então, ele é um diagnóstico clínico, ele é um diagnóstico subjetivo. Então, você tem muito que ter minucioso, né? Tem que ser muito minucioso, porque um impacto na vida das pessoas muito grande. Tem que tomar muito cuidado, né, com esses diagnósticos. Você tem que ser uma pessoa ali que entenda disso, que saiba do que está falando. Senão, né, eu tive uma experiência muito curiosa, umas 3 semanas atrás, porque eu atendi uma criança, enfim, que tinha um diagnóstico, mas o laudo era muito simples e os pais não iam conseguir nada no plano de saúde com aquele laudo. Né? Porque, assim, uma criança hoje autista que faz todas as terapias que, né, um autista merece fazer, e se faz ainda o acompanhamento ABA ou Denver, é impagável. Você está falando aí de um custo de 20 mil por mês. Não dá. É impagável, né? É impagável. Então, você vai precisar recorrer ao plano de saúde, né? E o plano de saúde, obviamente, vai tentar de todas as maneiras te negar tudo e mais um pouco. Então, para você conseguir as permissões com o plano, você precisa que o médico, né, o neuro, dê um laudo especificando exatamente o que aquela criança precisa e quantas horas. 2 horas de terapia alimentar por semana, 2 horas de terapia ocupacional com integração sensorial de Aires, enfim, ele tem que descrever exatamente. E o laudo que essa mãe tinha era um laudo muito simples, era um laudo só colocando o CID do TEA. Eu falei, cara, você não vai conseguir nada com o plano com esse laudo. Você precisa de um neuro. E aí eu encaminhei para uma neuro. E a mãe me voltou desesperada, dizendo que a neuro era horrorosa, tal, não sei o quê, nananã, que disse que a culpa era da mãe. Gente, como assim? Enfim, então, assim, se a gente também vai nessa nossa rede, a gente vai errando e acertando, e assim, eu sempre digo que, assim, não estou aqui para criticar, mas não é o meu jeito de olhar, não é o meu jeito de tratar as pessoas, né?